Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e o assunto hoje vai ser empreendedorismo. E para isso eu trouxe ele aqui que é industrial e pecuarista. Estou falando de Paulo Zanellati. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Boa tarde aí. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Roberto. Vamos lá. Aqui ao meu lado, Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. Agora nós vamos conversar com o Paulo Zanellati, mas nós vamos conversar com o Queijinho. O Queijinho que é uma pessoa que vocês vão adorar a história, assim como vocês adoram várias histórias nossas, né? Então, aproveita... Nossos convidados. Nossos convidados. É. Aproveita e curte, compartilha, comenta, se inscreva nos canais para que a gente possa sempre trazer excelentes convidados com histórias que vão ajudar a construir a vida de várias pessoas, como é o caso do Paulo Zanellati. É isso. Bom, Paulo, eu queria saber o seguinte. Desde a sua infância lá, da onde que você surgiu esse espírito empreendedor seu? Conta para nós desde o comecinho da sua infância. Na parte da infância, a parte de empreendedor, eu entendo assim que todo empreendedor tem que ter uma liderança, tá? E eu me entendi assim como um líder no futebol, né? Sempre jogando futebol, tomava assim algumas ações, né? Tomava sempre à frente de algumas coisas que aconteciam nos jogos, né? Então eu fui entendendo que eu tinha um pouco de liderança, não que eu estaria sempre brigando, mas assim, tomando frente, resolvendo algumas coisas, então eu entendia que eu tinha uma pequena liderança já ali como criança. Tá, você conseguiu ter essa percepção quando você jogava bola, mas vamos lá. Com quantos anos você está falando aí de você jogar desde criancinha você jogou bola? Como é que é? Conta da sua infância aí, como que foi a sua infância para chegar nesse Bom, período? desde criança a gente praticava o esporte, né? Que nem desde uma bolinha de meia que a gente tinha lá no fundo na FEPASA, que a gente sempre morou ali perto da linha, né? E a gente tinha um campinho. E a gente brincava, porque não tinha condições de comprar bola na época, né? Então a gente fazia de meia e outros tipos de bola lá, né? E a gente brincava. E onde a gente morava, o pessoal, a cidade ainda aqui no Oriente, em 68, 70, era uma cidade que não tinha calçamento ainda, né? Não tinha estrutura nenhuma. A gente brincava na rua também, né? Era terra. Então, é onde a gente praticava o esporte. E também tinha o campo, né, de futebol, mas aí a gente não conseguia por ser muito pequenininho, né? Muito novinho, como criança. E era a família... Era dali, de Oriente mesmo, toda a família? Como é que é essa origem aí? Sim, sim. Minha família é toda de Oriente, tá? Nós somos descendentes, assim, meus pais... eu tenho os avós alguns avós que veio da Itália, né? Meus pais são descendentes, né? E nós também. E são todos de Oriente, acho que veio da região de Bocaina, tá? Para Oriente. E aí se conheceram, casaram ali, e até por coincidência, onde eles moravam, quando se conheceram, né? Nos sítios diferentes, né? Hoje pertence à família. Ah, que legal. Tá, então peraí. Os seus pais, os dois são de lá e se conheceram, cada um morava num sítio, é isso? Cada um morava num sítio, tá? Aí depois eles venderam, foram para a cidade, tá? Na cidade, quer dizer, eles casaram no sítio e foram para a cidade. Tá. Onde meu pai foi trabalhar como pedreiro na usina Paredão, tá? Foi aprender a trabalhar. Ele não era pedreiro, tá? Entrou como servente e depois se transformou como pedreiro. E minha mãe também, que na época, assim, como a gente era muito pobre, não tinha condições de comprar roupa, assim, e tal, né? E meu pai trazia, que nem, por exemplo, da usina Paredão lá, tinha aquele saco de açúcar, né? Que vinha com 50 quilos. E eles lavavam, né? E aí onde fazia os shorts para nós, né? Os calções que falavam, né? Antigamente, shortinho. Camisa também. E nisso minha mãe foi aprendendo a costurar, né? E é onde a gente utilizava essa roupa aí, né? E meu pai, depois com o tempo também, ele foi aprendendo e passou a ser pedreiro na usina Paredão. Tá, ele era como servente primeiro e depois passou a ser pedreiro. Sim. É porque, na verdade, os dois trabalhavam no rural, tá? Eles vieram do rural, né? Não tinha muito estudo? Não, praticamente nada, né? Praticamente nada, analfabetos, né? Tá, é que você falou, eu não entendi aqui, você falou, eles estavam no sítio, eles venderam e foram para a cidade. Venderam, dos pais deles, né? Então, eles venderam o sítio, né? Quer dizer, da parte do meu pai, o meu avô vendeu o sítio, foi para a cidade. E com os meus tios também. E da parte da minha mãe também, vendeu e foram para a cidade, tá? Aí, eles já eram casados e compraram uma casa em Oriente, foi onde iniciou a vida dos dois lá do casal.
Com os 5 filhos, né? Que são eu e meus 4 irmãos. Tá. E você estudou, você não tem o estudo completo, né? Conta essa história para nós, porque eu sei, me falaram de uma história que você foi fazer uma prova uma vez e falou com a professora. Conta essa história para nós aí. Na verdade, é assim, que nem, por exemplo, eu estava... nessa fase de criança, a gente trabalhava assim, a gente começou muito cedo lá, né? Trabalhando, né? Ajudando os meus pais lá, né? Sempre tinha atividades, né? E tinha muita granja no Oriente. Então, eu trabalhava, que nem, por exemplo, nas granjas, né? E depois, eu saí com 12 para 13 anos, eu já estudava. Eu estava na 7ª para a 8ª série. Eu estudava à noite já, tá? Porque eu tinha que trabalhar. Naquela época eu podia. Eu lembro até que os amigos meus que estudavam comigo, eles eram bem mais velhos, o dobro da idade minha, né? Assim, eu com 12, eles com 28, 30 anos, né? Estudando à noite. Aí depois, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na fábrica de móveis que tinha lá em Oriente, tá? Com o seu Narciso lá, comecei a trabalhar na fábrica. E meu pai pediu para que eu fosse fazer o curso de torneiro mecânico, né? Aí eu nem entendi o que era o que fazia um torneiro mecânico, né? Aí eu peguei, fui no Senai e eu estava na 8ª série. Fiz o teste lá no Senai e passei, tá? E fui estudar à noite, mas eu trabalhava durante o dia. Tá? E aí, depois que eu me formei, fiz 1 ano e meio de Senai e já estava próximo dos 16 anos, foi aonde eu terminei e entrei na Jacto. Com 16 anos você já entrou 16 anos eu estava na Jacto. Com 12 anos você começou a trabalhar para... Onde era? Na Móvel fosse com 14, né? Não, até antes, né? Com 9, 10 anos a gente trabalhava em granja já, né? Com 9, 10 anos já trabalhava na granja. Né? Meio período na Fazendo granja, o que na granja? Tratava de galinha, a gente colhia os ovos, né? Batia a ração. Eu lembro assim que eu era pequenininho, com 9 anos, tinha que arrastar saco com 40 quilos. Eu não aguentava muito, né? Mas a gente fazia, né? Então a gente trabalhava meio período. Eram você e seus irmãos? Não. Nessa granja trabalhava eu e um amigo lá, um Haruki, um japonesinho, né? E meu irmão trabalhava em uma outra granja. E minhas irmãs geralmente trabalhavam de doméstica, né? Mesmo novinha. Tá. Pra ajudar lá na casa Na também. composição da renda. Sim, sim. Aí depois você foi para uma fábrica de móveis com 14. Isso, com a fábrica de móveis eu fui registrado, né? Com 14 anos. E fiquei esses 2 anos ali até me formar como torneiro mecânico. Depois que eu passei no teste da Jacto, eu entrei na Jacto. E qual é que é essa história que o Roberto falou aí da professora? Da professora foi o seguinte, mas aí é depois. É porque como eu fui para Jacto, eu fui trabalhar à noite na Jacto. Então eu precisei abandonar meu estudo, porque o horário da Jacto era um pouco complicado, não dava. E nem o período eu conseguia estudar, nem na parte da manhã, nem na parte da noite. Eram os horários que eu trabalhava tanto de dia, uma parte, e depois à noite, por exemplo, das 18 horas até as 2 horas da madrugada. Né? Esse era o horário que eu fazia na Jacto. Então eu não conseguia terminar meu curso. Aí eu fui voltar, aí depois acho que de, não sei, mais ou menos uns 7, 8 anos, com 22 anos, que eu comecei a trabalhar no período diurno na Jacto lá. Entendeu? Aí eu voltei para a escola. Só que eu estava assim, que nem, por exemplo, lá na Jacto, eu estava assim, o aprendizado era muito grande, eu sempre fui muito bom em exatas, né? Tá. E trabalhava com o Dr. Marcílio, que era um engenheiro muito bom, um Fuji, um japonês. Então eu tinha um desempenho muito grande. E a equipe que eu trabalhava também na usinagem era muito forte, né? A Seu Flávio, a Décio, era um pessoal assim muito forte. E o que me chama muita atenção na Jacto, nessa época lá, onde eu trabalhava na usinagem, era um pessoal tudo sem estudo. O meu próprio, por exemplo, meu supervisor, o Flávio, ele tinha o 4º ano só, primário. O Adécio também. E praticamente na Jacto o pessoal não tinha estudo nenhum. Era uma turma muito forte, sabe? Pessoal muito bom mesmo, né? E aí, voltando para te contar como que foi que eu voltei para a escola e saí, foi que eu estava fazendo o primeiro colegial, né? E eu entrava muito cedo na Jacto. Eu entrava, por exemplo, 6 horas. 6 horas. E aí, naquela época lá, as provas eram uma semana completa com 2 provas por dia. E já estava, acho que no 3º bimestre, alguma coisa assim. Já tinha fechado química, matemática, física, né? Onde eu era bom. Aí foi uma prova de geografia. Na prova de geografia, acho que tinha 80 questões. E era para ser todas respondidas, tá? E eu perguntei para ela se era com consulta ou não. E ela disse que não. Aí eu peguei a prova, falei, muito obrigado por tudo. Eu não tenho nada com Planalto, nem com relevo, nem com enlevo. Então a sua prova que eu vou embora, eu sou mecânico. Tá? E aí eu peguei e entreguei a prova para ela e não voltei mais.
Aí eu saiu não fora da mais. escola totalmente. Aí eu saí fora totalmente da escola. E nessa época daí você estava na Jato, 22 Tava na anos, Jacto, estava na tava Jato. na Jacto. Até quanto tempo você fez esse trabalho na Jato? Olha, na Jacto eu fui até 92. Assim, na Jacto eu entendia que eu tinha, porque na minha casa, 5 filhos, né? 5 irmãos, eu o único que não tinha, por exemplo, o curso superior, tá? Todos eles completaram, só eu que não, tá? Eu fiquei só no ensino, no fundamental, só pela metade, até a 8ª série. Praticamente o primeiro colegial incompleto, né? E aí eu entendi que eu tinha que me desempenhar bastante naquilo que eu estudei, naquilo que eu gostava, que era mecânica, né? Que eu gosto até hoje, né? Que eu amo. E eu me dediquei ao máximo, né? E nesse período também, além de eu trabalhar na Jacto, num período normal, porque eu sempre usei a filosofia do seu Nishimura, né? Você tem que trabalhar 8 horas para você comer e 8 horas para você poder ter mais algo na sua vida, tá? Isso sempre eu escutava o seu Nishimura falar. Então, Interessante, como é que é? 8 horas, 8 que é o horas você suficiente faz para você comer. para você comer. E 8 horas é para você guardar e fazer suas outras coisas, tá? Interessante. Os seus investimentos, né? Isso é uma filosofia do seu Nishimura que eu sempre escutava. Então, aí eu sempre fazia alguns bicos, sabe? Que ainda eu trabalhava na Jato. Às vezes eu ia na fazenda do Dr. Marcílio fazer um trabalho para ele lá de torneiro mecânico. Quando não, eu pegava também trabalho, por exemplo, de eletricista, que eu sabia fazer, encanamento, para poder ganhar um dinheiro e para poder comprar a minha primeira máquina. Porque eu já pensava em um dia ter uma empresa, tá? Isso aí já era um pensamento meu. Desde quando você teve esse pensamento? Desde menino. Eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sempre tive vontade, né? E eu sempre, assim, acho legal, achei legal e acho de você ver aquilo que você faz, você vê aquilo pronto, construído, você vê uma máquina rodando, uma máquina que você construiu, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu sempre gostei disso aí. Tá. E aí eu saí da escola, tá? E você perguntou com relação a Jacto. Aí eu teve um crescimento muito grande, eu estava na usinagem, eu já estava fazendo máquinas lá, máquinas específicas, tá? Que a gente precisava para fazer algumas coisas que eram do produto da Jacto, né? E nisso, depois, eu já tive um convite para sair da usinagem. Fui trabalhar com o Dr. Marcílio, que era engenheiro lá, um diretor, né? E também com o Fugino, em um outro setor. Eu trabalhava num laboratório, né? Fazendo Sub-Zero, que é um tratamento de envelhecimento precoce material, fazendo calibradores, né? E depois, logo em seguida, eu nem estava desenvolvendo, eu tive um convite do Jorge. O Jorge me chamou para ir na sala dele, na diretoria, né? Porque a gente era tudo chamado lá, meus irmãos, todos queijinho. O queijinho lá era famoso. Da onde é que surgiu? Explica essa história. Então, Por que queijinho? o queijinho, porque, que nem eu falei, que nós éramos de família, assim, bem pobre, sem condições financeiras, e não tinha nem condições de cortar o cabelo na época, né? Então, meu pai colocava lá, tinha máquina, meu pai colocava lá uma cadeira, a gente era pequenininho, e uma lata, a gente sentava em cima e ele raspava a cabeça. E por ter a cabeça muito branca, o cabelo muito branco, parecia um queijo. Aí pegou. E naquela época não tinha esses problemas de bullying, né? Então você podia brincar à vontade com a molecada ali, tudo, né? E eu acho assim um apelido carinhoso. Eu gosto de queijinho. Aí os queijinhos. Dos queijinhos, quem é que tava na Jato? Dos queijinhos, 4 irmãos. 4 trabalhando. 4 irmãos. Inclusive a minha irmã, a Isa, que é a caçula, ela ficou até agora aos 60 anos, tá? Cuidando da família, sabe, Nishimura? Né, com todos, né? Trabalhando com todos, né? Ela parou há pouco tempo, a minha irmã. Tá. Né? E depois tinha meu irmão, que trabalhou mais 20 e poucos anos também, e minha outra irmã, que todos Todo trabalharam. mundo trabalhou na Jato. Só uma irmã que não, que era professora, que ela acabou não entrando na Jato. Tá. Mas os 4 queijinhos trabalhou. Então a Jato tem realmente uma importância muito grande na formação da sua família. Sim, tudo. bastante. Tem bastante. Então, aí voltando, o Jorge me chamou lá para a sala dele, que ele queria montar uma fábrica de bomba. Tá. Aí eu lembro que eu cheguei lá e falei, mas Jorge, eu não tenho experiência para estar trabalhando com... Eu sempre trabalho, eu estou trabalhando assim sozinho em uma sala, não sou encarregado, não estou trabalhando com pessoas, né? Não sei liderar. Ele falou, você sabe sim, tá? Você sabe e eu tô te convidando. Ainda até eu brinquei, eu peguei falando assim, mas e se não der certo? E nessa época eu já tava noivo para casar, tá? Aí ele pegou e falou assim, mas eu peguei e falei, e se não der certo? Ele falou, cara, todo mundo te quer aqui dentro da fábrica. Todo mundo te quer. Então, você fica tranquilo. Aí eu
Tirou Fiquei o peso. tranquilo, fiquei tranquilo e fui trabalhar, fazer o que ele pediu. E aí eu fui desenvolvendo e comecei a fazer um controle das bombas que ele pediu, um trabalho com o pessoal do campo também, né? E pesquisar o que o pessoal achava das bombas, da Jacto, algumas coisas nesse sentido. Então eu fiz esse trabalho lá, interno e externo, e depois eu fui para esse setor, para o setor lá da Jacto, que era para montar essa fábrica de bomba lá dentro. Assim, acabou não dando muito certo no total da maneira que ele queria, mas é porque depois teve algumas mudanças internas lá, acho que até de diretoria. Mas assim, eu segui nessa parte da bomba, fiz um trabalho muito grande lá dentro, tá? E eu lembro que em 92 eu fiz uma mudança no setor das bombas, que as bombas, uma bomba tem, por exemplo, 20 componentes, né? De tampa, cabeçote, um monte de coisa lá. E cada peça ela era pintada, unitária, né? Você colocava uma peça e ia pintando. E o leque da pintura ele se abre muito, né? Uhum. E tinha um desperdício muito grande de tinta. E eu peguei e consegui desenvolver para que se pintasse essa bomba montada. Tá? Foi o último trabalho que eu fiz lá dentro, que foi em 92. E nessa época era o Takashi que era o presidente lá, né? Tá. Aí eu terminei, eu lembro que foi feito uns cálculos assim de custo, né? Que eu tive uma redução de 1 milhão por ano em tinta. Putz, Nessas mudanças que foram feitas lá, né? E aí foi onde eu já estava que nem montando, começando, que nem, por exemplo, eu tinha comprado umas maquininhas, né? Que é aquilo que eu falei com o dinheirinho que eu trabalhava assim, fazendo os bicos por fora, né? E já tinha comprado um torno, coloquei no fundo da casa do meu pai, com 20 metros quadrados, né? E furadeira, algumas outras máquinas, eu já fui adquirindo, mesmo trabalhando na Jato. E aí, em 92, eu terminei esse trabalho, foi onde eu resolvi conversar que eu ia sair, para seguir meu caminho. Você definiu isso, decidiu e falou, vou tocar o meu... Sim. Nesse momento, Paulo, Queijinho, Paulo, né? Queijinho. Como é que você... Porque assim, as pessoas hoje, a gente costuma falar assim, o empreendedor ele tem sempre um ponto comum, né? Todos. Que é ter mais coragem do que outros, né? Porque assim, você exige muita coragem nesse ponto que você fala assim, eu vou deixar de ser funcionário, porque é uma coisa que você estava estabilizado, tudo beleza, ganhando bem, o pessoal gostava de você lá ganhando bem, não sei, mas que o pessoal gostava de você, você tinha um emprego, pelo menos. Aí você pega e fala assim, eu vou sair e vou montar meu negócio. Até que ponto nessa decisão tem de você na questão da fé no seu trabalho, na fé em Deus, e que você fala, eu vou conseguir dar certo? O que isso te leva? Fé, você tem que ter fé em tudo, principalmente em Deus, tá? Que é o nosso maior. Mas em si, que nem naquela época eu tinha, quer dizer, teve muita coragem assim, porque... E outra coisa, eu já estava, que nem, por exemplo, casado com uma pessoa ao meu lado que é o meu lado, uma guerreira. Aí eu tomei a decisão de sair da Jacto, tá? Naquela época eu tinha um seguro HO bom do Itaú, tinha meu filho com 1 ano e minha esposa também trabalhava. Eu falei, vamos aproveitar agora que o filho tá pequeno e vamos tentar. E ela nunca me falou nada, assim, não, nada, sempre me acompanhando. E eu tomei essa decisão, eu conversei com ela certinho, que a gente tinha que reduzir em tudo, tá? Ser bem econômico em tudo, pra gente conseguir prosperar. E ela entendeu e me ajudou. E teve, assim, até um negócio gozado, que quando eu saí em março, da Jato 92. Assim, na verdade, quando eu falei pro seu Takashi que eu era tão querido assim, que eu não... Eu falei pra ele que eu ia sair, só que ele falou, eu não sei quando. Né? Eu falei, mas... Ele falou, não, mas eu tenho que arrumar alguém para colocar no seu lugar. Calma, fica aí. O dia que eu achar que você tem que sair, você vai sair. Eu vou te falar. Falei, tá bom, né? Tá bom. Então eu saí dessa forma, sem saber o dia. Eu saí... Depois que eu falei com ele, acho que depois de uns 4 meses, que ele falou, agora você pode ir, Queijo. Falei, então legal, tal. Mas assim, também sabendo que eu ia sair, mas não ia sair. Eu ia estar com eles ali, né? Trabalhando, assim, externamente, prestando serviço para eles, tá? Já tinha esse acordo? Não, eu não tinha acordo. Eu não tinha mas acordo, ele sabia mas na minha mente que eu ia trabalhar com eles, né? É o que eu queria mais, que eu sempre quis e quero até hoje. Que é uma empresa que eu amo, e adoro. faz até hoje, né? Sim. Então, aí eu tomei essa coragem, saí, tá? E depois,
acho que foi numa quinta-feira, Corpus Christi, brincando de bola, cara. Eu levei um chute no rosto, quebrei o rosto inteiro. Todo o meu acerto que eu peguei da Jato, eu precisei consertar meu rosto para não ficar tão feio que nem eu sou hoje aqui. Mas deu uma acertada. Aquele dinheirinho extra foi embora. Precisei pagar lá pro cirurgião plástico me consertar o rosto inteiro, que eu levei um chute brincando. Foi brincando, não teve maldade nenhuma, mas eu quebrei o rosto inteiro. Se tivesse maldade também, você tá morto. Mas em si, assim, quebrei o rosto, consertei, né? Tudo Custou certinho. os olhos da cara? Custou, foi tudo dinheiro, mas a gente entendeu e seguiu. E de lá foi só crescimento, a gente foi crescendo, trabalhando, né? Queijinho, antes de você crescer, Ah, é uma coisa importante que eu vejo em muitas pessoas que falam, o sacrifício que se faz planejando, quer dizer, você chegou para sua esposa, ó, criança está pequena, vamos tentar, mas vamos começar a cortar umas despesas e tal. O que era isso? O que é cortar? Aonde você cortava? Aonde você economizava para poder fazer o que você queria? bom, eu sou um bom bebedor de cerveja, tá? O primeiro ponto foi eu cortar a cerveja minha, tá? Não ficar bebendo mais em bar, tá? Às vezes eu comprava, a gente comprava uma caixa de cerveja quente e guardava em casa e bebia lá, né? Então eu bebia lá e outras economias também, muito mais, em questão de roupa, que nem, por exemplo, carro. E eu fiquei sem carro, eu e ela, a gente casou com uma bicicleta. O meu carro que eu tinha eu vendi, ficou nós dois, cada um com uma bicicleta. Aí depois, quando eu estava com a empresa, eu vendi meu carro e comprei um Fiat. Era um Fiat, não é 147, era 153, então o defeito que ele tinha. Era o Fiat 153, né? Todo camuflado. Já viu aquele carro da Dactari? Aquele verde com cinza? Sim. Meu carro era cheio de massa. Aham. Então ele era daquele jeito. O carro era tão velho, coitado, que a minha filha, ela tava grávida, né? Da minha menina, né? Da caçula. E ela tava indo pra Marília com o carro no médio, caiu a roda na São Luís. Aqui na São Luís, cara, é complicado. Nossa. O carro era velho mesmo, né? E eu usava para levar as peças, fazer as coisas dentro. Então a economia era bastante mesmo, cara, para poder seguir. Comprar as máquinas, fazer e ter o segmento que a gente fez até hoje aí. É onde você está me perguntando da parte de... E essa, de economizar. quando você começou a construir, começou lá no fundo da casa do seu pai. Sim. Continuou ali por quanto tempo? Continua ali por uns 4, 5 anos. Cara, era só rabo de pato. Ali, assim, você imagina... O que é rabo de pato? Rabo de pato é quando você vai puxando só aqueles puxadinhos, assim, com teleternite. Eu acho que eu sou careca de tanto ter ficado naquele sol. Cozinhou todo o meu cabelo. A gente puxava aquilo assim, nessa temperatura, você imagina, com eternite em cima da sua cabeça. Aí é para curar queijo mesmo. Não, era. Então, a gente chegou a ter, mais ou menos ali no fundo da casa do meu pai, uns 15 funcionários. Ali no fundo. No fundo, uns 15 funcionários. Mas aí, peraí, você estava contando, você saiu da Jato em 92. Aí já começou lá a atuar. Já. Mas na hora que você saiu, você já começou a fabricar para Jato? Ou você ainda levou um tempo? Eu não comecei. Ainda assim, até me acertar, me organizar, tudo para poder trabalhar lá, né? Ficou um período que a gente ficou sem rendimento algum, tá? Mas a gente tinha as economias ali e a gente foi tocando. E aí depois a gente iniciou. Mas eu trabalhava bastante também, cara. Eu começava assim das 6. Quando eu pegava algum trabalho, era das 6 até as 10 da noite. Nossa, aquilo para mim era uma saúde danada e eu tinha que fazer. E eu tinha a maior vontade, como eu tenho até hoje, né? A mesma vontade ainda. E aí a gente foi crescendo, foi pegando muito mais serviço, adquirindo máquinas, né? E a gente foi aumentando, buscando mais serviço e adquirindo mais máquinas ainda, tá? Foi onde teve esse crescimento. Mas vamos devagar, porque eu quero entender ainda como é que surgiu depois você com a Jato. Quanto tempo depois que você saiu, que você começou a prestar serviço para a Jato? Foi questão de meses, não foi muito não. Foi questão de meses. E foi eles que deram impulso para você Sim. crescer Porque na tinha um bom empresa. conhecimento lá dentro também, né? Então, e das peças que se usavam Sabia lá o que internamente. precisava, tal. Isso facilitava bastante para eles também, né? Terceirizando essa parte. Sim, muitas coisas. Porque é um pouco complicado, assim. Eu, às vezes, não vou nem comentar, que nem, por exemplo, essa parte de ter um terceiro dentro de uma empresa, ou você desenvolver um outro parceiro, não é fácil, né? Não. Para você entender o que a empresa precisa, né?
Então é muito mais fácil você já ter pessoas que trabalham internamente e sabendo da maneira que tem que ser feito. As peças, da maneira que a empresa trabalha, né? Então, por isso que facilitou bastante. Tá, aí você começou... No início, você só fazia para jato. Só para Jacto. Você ficou quanto tempo você tendo ela como único cliente seu? Assim, eu acho questão de uns 2 anos. Depois começou a aparecer outras empresas também, tá? Começou a aparecer outras empresas. Que a gente começou a desenvolver outro tipo de peça também. Mas assim, depois de uns 2 anos, mais ou menos. E aí depois você abriu o leque e começou a trabalhar para outras empresas. Outras empresas. Aí eu saí do fundo da casa do meu pai, aí eu comprei um terreno que era ao lado da casa do meu pai, onde eu construí um barracão, tá? Um barracão de mais ou menos uns 400 metros. Uhum. Ali nós chegamos a ter mais ou menos uns 40 funcionários, tá? Ali também se tornou pequeno. Aí foi para onde eu tô com a planta hoje, que a gente adquiriu o terreno lá e construiu o que nós estamos hoje, que nem... Nós estamos com 25 mil metros quadrados lá hoje. Tá. De área com fábrica montada. 25 mil metros quadrados. Numa garagem. Começou em 20. Começou com 20. Sozinho. Eu e um torno. E Deus e minha família. É isso. Ela, você falou aí, o que é a esposa, no caso? O que ela representou para você nesse crescimento seu? Porque muitas vezes a gente fala, né, eu consegui fazer e tal, mas a esposa, a família, a mulher, o que é isso no empreendimento? Tem aquela frase que eu não acredito, eu acho que está errado, que fala assim, atrás de um grande homem é uma grande mulher. Atrás não. Uma grande mulher está ao teu lado, né? A minha mulher significou muito. Ela me ajudou muito. Era uma guerreira. Então, a gente, assim, que nem, por exemplo, eu cuidava da parte da fábrica, ela educou meus 2 filhos, tá? Praticamente foi tudo ela que fez isso daí. Ela ajudava na fábrica e educava as crianças também. Então, hoje, a base de caráter, a educação, tudo que meus filhos têm foi feito por ela. Eu praticamente trabalhava, eu saía cedo e chegava de noite. Às vezes aconteceu do meu filho quebrar, por exemplo, a perna, o braço jogando bola. Eu nem vi, nem fui ver. Tipo assim, eu não fui. Quebrou, ela só me falou, Queijo, o Rodolfo quebrou o braço, o Cuca. Eu falei, você tem que ir para Marília, procura lá o Lélio. Pois ela vinha, acertava e consertava. Então não tinha. Ela era uma guerreira. Mulher sempre... Assumia a bronca. Assumia tudo que precisava ali. E ajudando eu também. E nunca falando nada, sempre nos ajudando. E cuidando da casa, da família e de todo mundo. Isso é um negócio primordial, porque se você tem uma esposa que não te ajuda, vai reclamar e tal, não deixa você estar tranquilo para trabalhar, ela acha que tá trabalhando para ela, né? Prejudica os dois no fundo, sim, né? sim. Prejudica os dois no fundo. E os filhos, né? E os filhos também, porque é toda uma... Sim. É um sucesso do casal isso daí. Eu sempre digo assim, que nem, por exemplo, para um casamento, um relacionamento dar certo, eu acho que você tem que ser igual, pelo menos uns 70% das opiniões, tá? Pelo menos 70%. Ou até numa sociedade. Sim. Eu acredito que 70%, 80%, 20% não. 25%, 30% não, porque senão os dois erram. Tá? Acontece dos dois errarem, tá? Então, eu acho que tem que ter mais ou menos isso daí, porque senão não funciona. Tá? Que nem eu e ela, era mais ou menos assim. Às vezes tinha coisa que eu falava, ela falava, Queijo, não é assim. Então, eu escutava, pensava o que ela estava falando para poder seguir de uma outra forma. Porque senão, se os dois é tudo sempre amém, os dois acabam errando junto, né? Então, eu acho assim, para um bom relacionamento, essas coisas tem que ser mais ou menos assim. E eu falo até mais, não só para relacionamento, né? Até a própria questão de empresa, né? Às vezes a gente tem... eu costumo falar assim, eu tenho o pessoal trabalhando junto comigo. Se eu tiver um cara para ficar falando amém em tudo que eu falo, eu não preciso dele. Sim. Eu preciso ter ele aqui. Isso aí eu já sei. É verdade. Não, mas isso que eu tô falando, né? Para criticar, falou, você tá errado, você tá falando coisa que não... Isso não pode ser assim. Aí faz você também repensar, porque se tem um cara do seu lado para ficar falando, né, você tá certo, você é bom, você é isso, é aquilo, acabou. Não adianta nada, né? Você não cresce. Fato, Você não verdade, cresce, né? Verdade. E assim como também no relacionamento pessoal, né? De casa também, né? Sim. Porque ela sabe aonde pega, onde ela sabe onde você tá. Porque ela te conhece mais do que qualquer um, né? Sim, Então ela sim. sabe exatamente onde...
sim. Onde te E para pega, nós, foi uma grande perda, né? Eu perdi ela há 8 anos, a esposa, né? Uma doença meio séria aí, mas assim, a gente, nesse período que ela ficou doente, uns 3 anos, eu parei assim meio com tudo, com o investimento da empresa, eu tinha que definir cuidar dela. Os filhos também estavam estudando, aí você tinha que definir. Então, nesses 3 anos, ficou meio parado, tanto na parte da pecuária e tanto na parte também da empresa, né? Assim, investimento, as coisas, mas fui tocando tudo certinho, né? Aí depois, Deus o levou, né? Mas a gente seguiu. Os filhos, como foi, bem educados, bem assim, tiveram um bom ensino, que nem o menino se formou lá na Unesp como engenheiro mecânico, a menina como veterinária, né? E aí eu vi o que eles queriam também, aí a gente deu sequência e o que está acontecendo hoje, um crescimento bem grande assim das empresas, né? Vamos falar dos 2 segmentos. Tá. Aí você teve a empresa de usinagem, né? Que é o que você faz. Sim. E ano 2000, mais ou menos, foi quando você entrou para a pecuária. Pecuária. Foi onde eu comecei a adquirir propriedade. Até estava comentando, comprei as 2 primeiras vacas que eu comprei no leilão do seu Nelson, né? Lá da Paredão. Da Paredão. Onde seu pai chegou a trabalhar Não, pedreiro, não. Meu pai na usina Paredão. A Fazenda Paredão tá. outra coisa, né? Tá, a usina... Que a Fazenda Paredão já era do Nelson. É porque são vizinhos e tem o nome Paredão, né? Mas são de proprietários diferentes, né? Tá. Um era... O paredão é o mesmo, as pessoas são outras, né? São pessoas diferentes. A família Pineda e a família Jorge, né? São diferentes, né? A Fazenda era do Pineda, né? A Fazenda é do Pineda, que era dos Virt lá da Dona Cláudia. Lá. E a usina do Jorge, né? Tá. Do Jorge, que é do seu Guilherme. Então, meu pai trabalhava na usina Paredão. Tá? E na Fazenda Paredão tinha o leilão do seu Nelson Pineda. E é onde você comprou suas 2 primeiras Onde eu comprei as 2 primeiras vacas lá, onde a gente iniciou. Aí depois eu comprei uma propriedade em Oriente lá, eu já morava num sítio, né? Mas eu comprei acho que uns 60, 70 alqueires lá em Oriente, onde a gente iniciou a parte da pecuária. Criando. Comprei vacas e comecei a criar. E aí eu ia pegando sempre um gado, maior parte assim, PO, sempre adquirindo em leilão, né? Como eu comentei, como eu já tinha começado a comprar gado do seu Nelson, eu tinha uma boa amizade com ele também, e comecei a frequentar os leilões com ele, né? Ele me convidava e eu ia junto também. E a gente acabou até comprando animais junto, com parceria, né? A gente acabou comprando, eu e o seu Nelson junto também. E esse mundo, você entrou em 2000 comprando essas vacas, mas você já conhecia alguma coisa antes ou... Na verdade, não. Não, eu não conhecia nada. Porque assim, ó, como eu trabalhava e eu gostava de jogar o futebol, né? Jogar futebol de campo. Né? Até eu tive... Você jogava que posição? Só pra jogava saber. no meio de campo, de volante. Eu tive a oportunidade de jogar, que nem no Maquinho, quando eu tinha 12 anos, eu joguei com o Dorival Júnior 2 anos, né? Ah, é? O treinador da seleção brasileira lá. Porque ele treinou aqui em Marília, né? Um bom tempo também, ele estava em Marília. Não sabia, Ele veio de Araraquara, né? Tava em Marília aqui com a família. Ele era criança também, né? Como eu. Nós treinamos 2 anos no Maquinho. Depois, aí tinha o treinador aqui que foi o Zaparoli. E eu fui pro Londrina também. Me levou pro Londrina. Fiquei um tempo, mas eu tava entrando na Jato já, com 16 anos. Aí eu só fiquei uma semana lá que ele me levou, voltei, tá? E eu falei, não, eu tenho que ficar na Jato ajudar meu pai. Aí eu larguei essa parte do futebol, vamos dizer assim, profissional, né? Tentar partir para isso daí, fiquei só na várzea. Aí joguei até um certo período, mas depois o corpo não ajudava mais. Aí foi onde eu fui para poder, eu falei, eu tenho que fazer alguma outra coisa sem ser a fábrica, né? Para ficar muito bitolado ali só, né? Aonde eu entrei na parte da pecuária também, para diversificar. E fui aprendendo, né? E assim, em tudo eu levo muito a sério, tá? Vou para ver, vou para participar, mas vou para aprender, tá? Eu quero aprender. Então eu fui para aprender. Né? Como eu estava comentando, eu tive muito com o Dr. Ubaldo, Oleia, né? Aprendi muito com ele, com o seu Nelson Pineda. Então, a entender uma geometria de um gado, né? Porque o gado é uma geometria, né? O gado é um retângulo. Né? Você pode olhar um gado ali, um animal, você vai ver que ele tem carne, é num retângulo. O resto é perna, cabeça, é raso. Exatamente. Né? Sim. Então, é isso aí. Então, a gente foi aprendendo. E a sua menina veio com essa paixão aí pela veterinária por causa disso? Isso, foi por causa disso daí. Ela sempre gostou, desde pequenininha. Cavalo, um monte de coisa. Já novinha levou um monte de mordida de cavalo nas costas, caiu,
andava e ela pegou o gosto. O menino também, o menino, a parte do futebol, ele gosta de jogar bem bola também, mas ele também gosta de animal, gosta de cavalo. Tá, ele gosta de laçar, por isso que ele partiu para ferradura também, né? A gente estavam comentando, né? De desenvolver a parte de ferradura. Nessa parte aí. Sim, sim. Aí você tem a usinagem que você faz coisa para indústrias Sim. e tal, como é que fala? Produção em série, né? Sim. E você estava contando para nós, inclusive hoje, seu filho está lá nos Estados Unidos, né? Sim, ele a tá menos nos Estados 6 Unidos. graus lá. Que beleza. Isso, tá lá, que beleza. Tá com frio, né? Bom demais, ó. Onde, mano? Não tô com inveja dele, não, hein? Eu torço. Esse calor que tá aqui, rapaz. Mas tá levando lá a ferradura pros Estados Unidos, né? Sim, Que é uma coisa interessante, que é o que ele falou assim, nós estamos vendendo o Guaranápolis no lugar da Coca-Cola dos americanos. Nós estamos tirando a Coca-Cola da boca do americano e colocando um Guaraná para ele beber, porque a ferradura praticamente, ela acho que foi desenvolvida nos Estados Unidos, né? Então, eu entendo que da maneira que nós estamos vendendo lá, né? É uma quantidade muito grande, é um trabalho bem feito que ele está fazendo. Inclusive, hoje ele está numa feira, a gente comprou um stander lá que ele está apresentando e ele mandou mensagem que tá indo muito legal lá, tá? As vendas. E o nome Zadelate está correndo o mundo, porque a gente vende tanto para os Estados Unidos, como tem mandado também para o Oriente Médio, aqui para a América, sabe? Então, tem vendido bastante mesmo. E você estava contando, você comprou um espaço lá no Texas, é isso? Isso, nós compramos um espaço no Texas lá, que é uma base que a gente está montando para poder estar distribuindo lá. Ah, para distribuir. Fabricar, não? Não, fabricar aqui no Brasil. Por que não lá? Porque nós não temos estrutura lá, né? A estrutura, assim, você tem que... Para fabricar lá, tem que fazer um investimento bem grande, tá? E todo o nosso know-how técnico está aqui no Brasil, que é aqui na nossa empresa. Investimento bem grande e multiplicar por 6. E multiplicar por 6. Porque lá é dólar, né? Lá é dólar, né? Então multiplica por 6. Você falou uma coisa, você foi tocando a empresa, mas nunca quis produzir para vender. Para vender não, eu não sei vender. Eu sei você falou produzir. isso lá, mas você sabe produzir, sabe vender. Mas eu acho que não é bem assim, não. Porque como é que você foi conseguindo esses trabalhos? É você que vendia. Não, vender o serviço, né? Não, eu vendo... Você Não, está falando que vai ser mercadoria. Então, mas eu vendo o trabalho. Quem vende serviço vende tudo, Val. Não, mas é diferente, que nem, por exemplo, eu faço um orçamento, esse orçamento, ele é enviado por hoje por um e-mail, por alguma coisa, por um papel, tá? Eu não tenho que estar conversando muito com a pessoa. Você me entendeu? Ela recebe o orçamento, analisa, aí sim pode pedir algumas coisinhas, algum desconto, a gente vê o que pode ser feito e a gente faz. Mas eu não tenho aquela lábia, aquela conversa de um vendedor. De ficar convencendo, eu não tenho isso, eu não nasci para isso. Mas aí, tudo bem. Pode ser falar que você não é uma lábia de um vendedor, não tem isso e tal. Porém, a gente não vende somente falando em venda assim diretamente. Porque o fato que você contou lá, que você pegou um baita de um cliente, a Parker, né, que você estava contando. Sim, nós trabalhamos com o Grupo Parker. Aí que eu falo, por que você pegou esse cliente? Porque de alguma forma você vendeu o seu serviço para aquela outra pessoa que conhecia você. Porque quando a gente está aqui, eu estou me vendendo agora, ele está se vendendo, todo mundo está se vendendo aqui. Sim. Porque você vende não somente falando, estou vendendo esse celular. Não é só produto, né? Exatamente. Sim. Você vende você. Aliás, primeiro o vendedor vende ele mesmo para depois vender mercadoria. Sim, né? eu vendo, por exemplo, conhecimento técnico, tá? Que a gente, né? Isso. A gente pratica em cima daquilo que eles pedem, em cima do desenho, desenvolvimento, isso eu consigo vender, tá? Mas assim, também não só isso, e por outras razões também. Eu acho que a equipe que eu montei, por exemplo, na minha empresa hoje, é uma equipe muito técnica. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com mais ou menos 120 funcionários lá internamente, lá, tá? Eu tenho mais ou menos que 95% dos meus colaboradores não saem, não tem giro interno lá dentro. Eles permanecem comigo. Para você ter uma ideia, o ano passado eu dei o prêmio, acho que foi para 20 funcionários com 25 anos. Estão comigo. Senhora. Então, eu tenho 32 anos de empresa. Eu tenho lá uns colaboradores com 32. Cara que veio da Jato comigo, tá lá comigo, né? Então, a maior parte dos meus colaboradores é 25, é 30, é 15, é 20 anos que estão lá. É uma equipe técnica muito boa, muito forte, tá? Eu acho que, por assim,
na parte de usinagem, que nem se você vê, por exemplo, a Parker, né? A Parker, ela tá em Jacareí, ela atravessa o eixo Campinas, São Paulo para nos procurar. Nós somos o maior Mas é fornecedor. porque você resolveu um problema deles lá atrás, né? Sim. Conta esse detalhe, porque senão não Pra entender. Não tem o contexto, né? Na verdade, assim, que nem... Eu falei para vocês que tinha um gerente lá, né? Sim. Da Jacto, que ele foi para Parker, tá? E da Parker, ele teve um problema de um lote meio grande de válvulas que ia para uma petroquímica lá para Inglaterra. E acho que ele desenvolveu esse trabalho numa empresa de São José, dos Campos, e parece que não teve sucesso. A empresa estragou todo o lote de peça, tá? E ele tinha um prazo para entregar. E o Edivaldo resolveu, lembrou de mim, lembrou do queijinho, né? E pediu para que o comprador da Parker procurasse o queijinho de Oriente, né? Vai lá, o queijinho de Oriente vai te resolver. O queijinho de Oriente vai te resolver. E aí depois o Aldemir falou, nossa, pô, se aqui em São José o cara matou tudo, imagina esse queijinho lá em Oriente, hein? Esse cara vai fazer. É um benzedor. Então. Mas enfim, eles enviaram o desenho pra gente, e eu enviei o orçamento para eles. E a gente passou, foi aprovado, o Edivaldo entrou em contato comigo, tá? E a gente fez tudo o que eles precisavam no prazo certinho, entregou para eles. E ali foi uma abertura muito grande com esse grupo, tá? Hoje nós temos um relacionamento muito grande com a Parker, até por termos de... A confiança é muito grande em questão de engenharia, tá? Eles trabalham muito forte, liga, pede para a gente desenvolver os produtos dele aqui internamente, tá? Com a gente aqui. E depois enviam para eles. Até a gente desenvolve algumas coisas que nem desenho tem. Tá. Aí depois que se cria um desenho, fabrica e vai para frente. Então o relacionamento é muito grande. Hoje significa a Parker para nós, para o grupo nosso todo da parte de usinagem lá, em questão de 30%, 40%. Do faturamento. Depende da época do faturamento. Depende da época, né? Muito bom. Porque o grupo Jacto também é muito grande, né? E a gente está bem diversificado com o grupo Jacto, né? Conta isso, porque o grupo já todo mundo pensa que é somente agrícola, né? Mas não é. Mas não é. O grupo Jacto hoje está bem diversificado, né? Está bem diversificado. Desde instrumento cirúrgico até a máquina agrícola que está lá. Produto de limpeza, tem a fundição, tem a Unipac, né? Segmento Unipac. Tem a Bruden, que também é da família ali, né? A Bruden tem 3 divisões hoje também, né? Que é a Fitness, que é a agrícola, e tem a Náutica também, que é da Bruden, né? Então a gente trabalha com todos esses segmentos. Então a gente é bem diversificado. Se eu te falar aqui que desde 1992, né? Eu acho que aqui o Walter pode até falar mais aí. Até agora o 2024, o Brasil passou por muitas crises, né? Nossa Senhora. Então, vou falar de 92 para cá. Eu, graças a Deus, nunca tive uma crise. Porque eu trabalho bem diversificado. Se um segmento está em crise, o outro não. É isso que é bom. Tá? Então... Os ovos não estão numa cesta Sim. Isso Então, a gente, assim, tem trabalhado tranquilo e trabalha vou falar de novo, com todos esses segmentos. Isso é legal. Então, é um aprendizado muito grande. E a gente também ajuda eles, como eles também nos ajudam, sabe? A crescer, a desenvolver, a aprender. Agora você está desenvolvendo um outro mercado que é ferradura. Aí que você falou, né? Ferraduras também exige bastante. Eu vejo lá... É grande esse mercado? É muito grande. É muito grande. É que a gente às vezes não tem, que nem, por exemplo, assim, ó Minas Gerais. Minas Gerais tem 1 milhão de cavalos. Minas Gerais tem 1 milhão de cavalos. Aí você multiplica por 4, né? por 4. Então, aí você vai ver. Por exemplo, na Alemanha tem mais de 1 milhão de animais, de cavalo. E assim vai. Nos Estados Unidos, você imagina quanto. Né? Então, é muito cavalo. Então, por exemplo, aqui no Brasil ainda está se desenvolvendo, né? E não é um produto que ele fica para sempre, né? Vai trocando. Troca, acho que mais ou menos a cada... as ferraduras, ela troca acho que a cada 30 dias, 40 dias, tá? E acho que não dá para fazer 2 trocas. As nossas lá, pela matéria-prima que está sendo desenvolvida, eu escutei o Rodolfo, meu filho, dizendo que consegue fazer até 2 trocas, tá? A ferradura. Mas é uma só. Tá. E é um esporte muito caro, né? O cavalo é um esporte caro. Ele é caro. É caro, é um esporte caro. Então, o brasileiro ainda está se adaptando. E ainda você tem que também, para o brasileiro,
a maior parte ele entende, por falta às vezes de conhecimento, que ele acha que o alumínio ele é muito mais fraco que o aço, né? Porque ele entende um alumínio, mas ele não entende a liga de um alumínio, né? Então, a liga de um alumínio, às vezes ela tem muito mais resistência que um aço, dependendo da liga que você utiliza nessa ferradura. Então, porque o cavalo ele tem muito atrito, né? Ele mexe muito com a mão. Então, tem tudo isso daí. Mas, assim, essa cultura vai mudar aos poucos, tá? Ele vai entendendo que o alumínio também é muito bom, ele é mais leve. E, assim, por exemplo, para um esporte de alta performance, que nem, por exemplo, as corridas, que hoje se define em milésimo décimos de segundos, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Então, isso... Algumas gramas a menos do cavalo isso faz diferença. Faz muita diferença na mão dele ali. Para nós, assim, não faz diferença nenhuma, né? Mas numa competição sim. tudo, é esse pouquinho aí que faz a grande diferença, né? Sim, sim. Nessa aí é só o seu filho que está desenvolvendo esse projeto? Sim. Da família é só ele que desenvolveu? Só ele. Ele conversa muito assim com os ferradores, né? Com os ferradores, com os veterinários. E eles pedem, né? Porque muda muito. Que nem, por exemplo, a parte de arranque, né? Onde o animal vai, ele tem que buscar, puxar a terra, puxar a areia. Para dar tração. Para dar tração, isso aí. Então, muda muito essa parte de ângulos, raios, né? Que tem na ferradura para onde você vai e puxa, faz um arranque, né? Então, isso ele desenvolve muito. Ou também, que nem, por exemplo, as ferraduras são utilizadas como uma palmilha para lesões, né? Como uma palmilha para nós. Então, você vê cada tipo de ferradura, tudo em ângulo, torto, para o animal corrigir, levar. Então, isso acontece. Leva em consideração a morfologia do animal também para poder dar equilíbrio. Sim. Interessante. E aí, mas você estava contando, você comprou as 2 vacas Nelore lá, Sim. começou a criação. Você hoje você continua você faz cria na sua fazenda ou somente engorda? O que você mexe hoje na pecuária? Na pecuária, eu cheguei a ter 2.000 vacas PO. Tá? 2.000 vacas PO. Aqui mesmo em Oriente? Ou... Oriente e Marília. Tá. As propriedades são entre Oriente e Marília. E aí, depois com essas mudanças que eu comecei agora a desenvolver o confinamento, eu não tenho área para estar recriando 7.000 animais, né? 7.000 bezerros. Então, eu acabei ficando com 500 vacas só. Tá? E eu acabei tirando 1.500 vacas, acabei fazendo, por exemplo, uma reforma muito grande nas propriedades com os amigos aqui da região, com amendoim, né? Amendoim, soja, né? Então, andei fazendo bastante reforma. Na parte eu não mexo com a parte da agricultura. Tem esses parceiros, né? Que eles plantam e eu só faço a parte da pecuária. E aí eu fiquei com 500 vacas e essa outra parte agora que eu estou recriando os bezerros. Eu estou comprando, né? A gente compra o bezerro, até adquiri bastante agora lá no Mato Grosso. O Angus, né? Porque aqui não tem muito. Eu trouxe lá do meu genro, fiz um contrato lá e eu tenho bastante Angus para estar engordando, né? Hoje aqui. Mas, assim, pretendo assim, aumentar um pouco mais assim, só de vaca, porque eu estou adquirindo mais algumas propriedades assim, mas acho que chegar no potencial de 2.000, vamos ver. Porque a terra aqui, paulista aqui, é muito caro para ter bezerro, né, vaca, né? Para criar vaca, né? Mas você cria vaca, mas você faz depois como é que fala? Faz o tourinho para vender também? Ou... Tourinho também, dos PO eu andei fazendo tourinho. Vendo um pouco de touro também, tá? Mas assim, o restante a gente engorda e vai pro confinamento. Mais para engordar. Vai pro confinamento. Cria, recria e engorda. Cria, recria e engorda. O que não serve, fêmea alguma repõe. Sim. Tem que repor, né? Tem que repor. Se meio que normal aí na parte da pecuária. E a sua menina tá ajudando nisso? Ela me ajuda, só que assim, ela tá no Mato Grosso, né? Porque o marido dela também tem as propriedades lá, então ela mora lá. Então ela tá mais pra ter filho agora do que pra ajudar. Já vai pro 3º neto só dela, né? Então... ela tá mais tendo filho do que ajudar, mas ela me ajuda sim. Passa isso tudo. Aí a melhor parte que tem dessa história toda é neto, né? É neto, É bom demais esse bichinho. Hoje eu tô com 5 netos já. Vai, 4 e uma menina que vai vir agora. Então vai para 5 netos, né? É bom demais. É legal. É uma alegria lá dentro da casa. Você vai demorar um pouco. É uma alegria. Eu não posso entrar. É uma alegria lá dentro de casa. É uma bagunça. Hoje minha casa,
A minha casa lá hoje virou casa para criança, transformou tudo lá. É só brinquedo. Então eu transformei tudo para molecada, cerquei tudo que eu tinha que cercar, represa, piscina, tudo para eles não poderem. E o resto é brinquedo. É brinquedo, É bom, né? é isso aí que a gente faz lá hoje. E é uma alegria, uma bagunça lá, né? Isso é bom. É uma bagunça. Seu filho mora em Oriente ali. com Não, você. ele mora em Marília. Ele tá aqui em Marília, mas ele tá lá comigo direto na fábrica lá, né? Tá. Você continua em Oriente. Continua em Oriente. É a cidadezinha nossa lá, Natal. Tá certo. E por causa do Marcos, você torce pro Palmeiras. Não, nós já era palmeirense, a família inteira, né? A família inteira é palmeirense, né? É coisa boa. Até esses dias eles estiveram todos lá na propriedade minha, teve o Ademir da Guia, todo mundo teve lá. Opa, teve o Marcão, Veloso, Coisa boa. tava todo mundo. O pai do Vart jogou no Palmeiras Meu também. pai jogou, Jogou? no Palmeiras, jogou na década de 50. Jogou lá. Aí, ó. É palmeirense desde menino. Palmeirense, minha família também é toda palmeirense. Meu pai, todo mundo lá. Eu tenho dó dos seis. Eu tenho chácara que chama Chácara das Palmeiras, Fazenda Palmeira. É tudo Palmeira. O dia é que vocês não vão ter nunca esse privilégio de poder torcer pro São Paulo. Então, mas tudo bem. Ah, quando o dia estiver mais fresco, a gente pensa nisso. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Tá muito calor. Por enquanto tá muito quente, né? Deixa quieto, né? Vamos ficar com o Palmeiras mesmo que a gente ganha mais. E dá-lhe porco. Pois é. Pois é. Mas então, e você era volante na época, por isso que você É. já tinha esse perfil de liderar, que você falava, né? Liderar. Jogava. Liderar. É uma coisa interessante isso daí, porque quando você pega esse perfil, né, de liderança, que você falou que é até interessante, você falou, eu tinha esse perfil de jovem, porém quando o Jorge foi falar para você, ele falou, não, eu não sei liderar. Ele falou, não, você sabe sim. Né? Sim. É uma É coisa... interessante isso aí que você observou mesmo. porque o Jorge falou, não, você sabe liderar assim. Sim. E isso, às vezes, a gente não tem essa percepção, mas dá pra você ver na pessoa que quem conhece sabe. Você dá um empurrão, né? Sim, sim. Às vezes Só precisa você, daquele- você só tem que lapidar depois aquilo que você já tem. Você que nasceu com lapidar. aquilo. A gente fala muito de gerações, né? Hoje em dia se fala muito, tá tendo muito essas coisas de geração antiga, Verdade. porque tem os nomes dos baby boomers que falam, né? Aí uma geração mais igual a minha geração X, depois milênio, beta e alfa, uma coisa assim. Quando a gente pega da sua idade, que é mais os chamados baby boomers do Walter e tal, que são os caras que fazem. Mas é o nome que dão hoje, né? Muito engraçado. Mas são os caras que não tinham preguiça e vai fazer, entendeu? Ó, vou fazer, se eu tiver que trabalhar 15 horas, 20 horas, tem que... Eu quero que você falou. Eu não tinha tempo para vender, mas eu só trabalhava. Não sei como é que fazia. Trabalhava. Aí tem a geração nossa que chega um pouco depois, a minha, né? Que o pessoal fala assim, ó... Quando alguém dá uma bronca na gente, da geração X... Se eu tô trabalhando, eu falo assim, pô, o cara falou e, porra, tem que fazer, tá certo. E ainda gosto da bronca. Chega já na outra geração um pouco depois, os caras já são aqueles caras que querem mais assim. Eles gostam de ver mais solto. Então, assim, se você não fala para ele fazer, corre um risco dele entregar aquilo que era para ter entregado. Mas ele também não gosta de um tom muito forte de você falar com ele. A geração que já veio aí agora que está no mercado, essa dos 14, 20, 25 anos, se você não fala para ele fazer, ele não faz, e se você fala para ele fazer, ele fica bravo. Então, assim, é uma geração complicada, porque são os caras que não viveram vendo esse pessoal tomando banho em banheira de Nutella, né, na Mas internet. eles não são complicados, eles são frescos. Isso aí também é uma... Eu tô falando assim, é o que os caras falam, mas é óbvio que existe exceção, né? Tem, Sim, são sim. raras. Eu Existem acho exceções. assim, que nem, por exemplo, eu acredito muito no ser humano, tá? Que nem o ser humano, por exemplo, ele, de uma base boa de caráter, de uma índole boa, porque às vezes você tem que entender que a pessoa, às vezes, ela não tá no lugar certo também. Às vezes você pega um menino, coloca lá, e ele não tá no local certo, no lugar certo para trabalhar. Aquilo não é o forte dele, tá? Porque, por exemplo, dos meus 4 irmãos, 3 que estavam na Jacto, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a Tânia, a psicóloga, falou, na hora que eu cheguei lá, no departamento pessoal, porque na época acho que não sei se tinha RH ainda, era departamento pessoal, ela pegou e falou, bom, então você veio para trabalhar no escritório. Eu falei, não, eu não. Ela falou, como não? Seus 3 irmãos estão no escritório. Eu falei, não, eu vim para trabalhar na fábrica.
Você me entendeu? Então, ela entendeu que eu estava indo por ela. Tinha colocado até eu já num lugar lá para trabalhar no escritório, não tinha nada a ver. Então, por isso que eu falo. Mas assim, tem ainda, sabe? Que nem, por exemplo, eu tenho convivido com pessoas lá na empresa, assim, essa geração mais nova agora, de 20 e poucos anos, assim, e tem desenvolvido bem. Então, a gente não pode generalizar todos, Não assim, pode, tá? né? Tem uns De que eu jeito sei que não querem mesmo. Mas tem um que vem de uma base boa e que precisa que trabalham sim. E tem dado resultado. Eu tenho observado, escuta, às vezes, quer conversar com a gente, sabe? Assim, eu não sei depois o que vai acontecer, né? Mas esse aí, sabe por quê? Eu vou falar o porquê que está acontecendo isso ainda. É porque o interior ainda funciona diferente. O interior ainda tem muito família, o interior ainda tem essa interação que hoje na capital não tem mais. É cada um por si, aí se virar para lá e para cá. E aqui não, aqui nós conservamos muitas coisas conservadoras, para não ser repetitivo, e sendo, ainda conserva muita coisa, né? Essa proximidade da família. Tem, mas essa questão que eu falei das gerações, porque assim, é uma... Vai cair. Olha lá o pé de novo aí. Não, agora você ficou manco. Tá manco o trem aqui, rapaz. Aí, porque é o seguinte, o que acontece? Quando você... Porque existe isso hoje, que eles são mais assim... Vamos falar, o pessoal trabalha mais... Eles aceitam uma chefia mais horizontal do que vertical, vamos falar assim. Tá? Porque se a gente recebia uma crítica, você levava... Você fala, puta, tem que corrigir mesmo, vou fazer. Hoje eles não aceitam tanto, né, a crítica. Mas é mais por culpa de nós, na minha geração, dos pais, que educaram os filhos de uma maneira diferente do que você foi educado e do que você educou seus filhos. Sim. Isso existiu, essa diferença no jeito de educar os filhos, né? Até porque hoje educar com internet é diferente do educar do jeito que era antes, né? Então tem essa grande diferença, né? Sim, A gente passa por uma transformação muito grande, né, nesse meio. E aí vai, obviamente, mas assim, voltando no assunto, é o seguinte: a gente precisa ter as pessoas que querem vencer na vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você falou, eu só tinha tempo para trabalhar. Se o cara não assumir que ele tem que trabalhar, ele não vai sair do buraco do que ele está. Às vezes o cara fala, não tenho sorte na vida. Não, você simplesmente não está fazendo o que tem que ser feito, né? Eu acredito que é o que você falou. Eu não posso pagar a faculdade, viu? Vai pro Senai. Vai pro Senai. Vai aprender alguma coisa Vai ser pra fazer. profissional, né? Sim, mas Porque se você falar assim, eu não tenho chance, eu não sei o quê, se você ficar dando uma de coitado, ninguém vai ter não dó de pode, você. não Já pode. entregou a rapadura, né? Ninguém Não vai pode, ter. não pode. Você A tem pessoa que correr ter vontade. atrás, pô. Sim, tem que ter vontade de correr É atrás. o que nós estamos contando aqui hoje, sua história. Seu pai é pedreiro, sua mãe trabalhou costureira, e vocês foram se virando, Sim. né? Fomos nos virando. E assim, eu não paro, cara. Que nem, por exemplo, eu lá na fábrica, eu acabei de falar, nós estamos aumentando até os meninos que veio, eu falo, meu, se ele que já tá lá, porque, por exemplo, se me contar meus 35 anos com 14, que eu venho trabalhando, são 49, já estou aposentado, né? Então, hoje eu estou com 63, já estou no lucro aqui, ainda trabalhando, já vou para a segunda aposentadoria e quero ir mais. Se eu conseguir chegar mais uns 30 anos trabalhando, ele vai estar bom, próximo disso daí, né? Quero ainda, vamos ver se eu consigo. Mas é minha vontade, eu tenho vontade. E eu quero aumentar a fábrica, quero que venha mais família, mais pessoas próximas de mim. Isso é minha vontade. Então eles veem isso lá dentro. A equipe que trabalha comigo, ele fala, poxa, se o que já tem essa vontade, como que nós vamos ter? Aí tá outro problema. O problema, outra solução. Porque assim, uma coisa é você falar. Você tem que... Outra coisa é o cara ver o patrão lá, pô, esse cara tá aí, porra. Então, Sim. e se ele tá, por que que... Então, E a equipe, aquilo que eu falei É para o você, exemplo. a equipe que eu montei lá, né, que nem, por exemplo, os caras que estão próximos de mim, umas 10 pessoas assim, mais próximas de mim, os caras são espetaculares. É da minha escola, cara, que eu ensinei eles. Então, não tem. E eles estão ali para todo momento. Domingo vamos abrir. Estamos aqui. Tá não sei o quê. Também o queijo, preciso de uma coisa. Tá aqui à vontade, o que vocês precisarem. Então, a gente trabalha dessa forma. É uma família, tá? A gente trabalha com a empresa como se fosse uma família. Tanto na parte da empresa como no rural também. A minha equipe do rural é muito boa também. Muito boa também. Então, o sucesso está aí. Tá? Ok, Jim, como é que você veio de uma empresa que viveu isso, e aí tem a sua. Como é que você vê a sucessão da sua empresa? Não, a sucessão da minha empresa, assim, por exemplo, tem meu filho lá. Sim. Tá? Tem meu filho, tanto que nem, por exemplo, na parte metalúrgica, meu filho, e da parte do rural tem minha filha. Tá? Porque a minha filha também, que nem meu genro,
também é do agro, tá? Eles são do agro e minha filha também é do agro, né? E da parte da empresa tem meu filho. E aí depois vão vir os netos, né? Que a gente vai também tá trazendo bem próximo para ver o que vai acontecer, né? Lógico que a gente não vai forçar nada, mas a gente vai começar a ensinar desde novo. Tanto que eu levo meu netinho junto comigo. Eu levo ele junto comigo, já tá lá com 4 anos. Ele pergunta, vai na fábrica, pergunta o que é, o que não é, alguma coisa assim, a gente já vai mostrando. Como eu fiz com o meu filho. O meu filho também, eu não cheguei e falei, você tem que ser engenheiro mecânico. Nada disso. Eu levava ele na fábrica, eu ia mostrando, explicando para ele, e foi onde ele seguiu a vida dele. E tá lá com a gente, né? Mas isso é importante, porque às vezes a gente fala assim, você não pode forçar seu filho a fazer nada, mas quando você vai levando ele pro seu caminho, ele vendo o que você tá fazendo, você tá persuadindo ele de uma maneira, obviamente, saudável. Sim, como você, que nem, por exemplo, essa lei brasileira, você fala, não pode trabalhar com menos de 16 anos, mas atividade você tem que ter. Você tem que dar responsabilidade de atividade para fazer. Sem dúvida. Isso aí não é problema nenhum. Então, você tem que fazer isso daí. Verdade. Normal. Senão vira um... Vai virar o quê? É um inútil. Mas é um inútil. É isso aí. Então, você tem que estar dando atividade para essa pessoa. Dando responsabilidade. Cobrando, tem que fazer isso. Tem que fazer. Então, eu acho isso normal. Normal. Isso e antigamente era comum, né? Hoje já não pode, né? Que nem, por exemplo, eu quando a gente era pequeno lá, que nem eu tava falando, pra gente poder estar sobrevivendo com meu pai, as coisas assim, tudo. Quantas vezes eu não almocei dentro do cemitério, caramba? Pequenininho, ajudando meu pai como servente. Porque o salário mínimo que ele ganhava, mais um pouco da minha mãe, era muito pouco para os 5. Então, meu pai sempre trabalhando, a folga dele era no domingo. Que nem, por exemplo, no domingo, ele pegava túmulo pra gente fazer no cemitério. Minha mãe levava comida para nós lá. A gente almoçava em cima de um túmulo para poder fazer, para poder ter uma outra renda. Você tá me entendendo? Então tem que trabalhar. E quantos anos eu tinha? Eu tinha 9. Eu não conseguia fazer muita força, mas eu conseguia carregar tijolo, eu conseguia ajudar ele na massa, carregar um pouco, fazer essas coisas, eu conseguia fazer tudo. Então, tudo isso aí a gente tinha. É isso aí. E que mal tinha nisso? De jeito nenhum. Você forma um caráter completamente diferente. Então, é por isso que nem, por exemplo, hoje eu falo, a nossa família lá é bem unida, que até com relação assim à família, não sei o assunto, mas eu acho gozado hoje, cara. Eu vejo assim, eu fico triste quando eu vejo, que nem, por exemplo, das propriedades rurais que eu vou comprar, tem lá 5 irmãos, ou 3 irmãos, 4 irmãos, 2 não se dá com 2. É complicado. Tudo por coisa material. Não se conversam mais. Então, eu acho isso aí uma mediocridade muito grande, cara. Não pode existir isso daí. Então, a família tem que ser unida. Toda família tem bagunça, toda família tem problema, toda família tem briga. Por exemplo, na minha família, meus irmãos às vezes brigavam um com o outro, assim, para cuidar do meu pai e da minha mãe. Para cuidar melhor. Para querer cuidar. Querer cuidar melhor. Porque um se intrometeu aqui, o outro você não pode, ele tinha que fazer. É esse médico, não é aquele ali. Então, são coisas assim. Brigar pelo bem do outro. Pelo bem do outro. Né? Então, eu acho muito bonito isso daí. Uma família unida, as coisas assim, tudo. É aquilo que fala, a família não precisa ser perfeita, mas ela tem que ser unida. Mas não existe família perfeita, né? Não existe nada. Perfeito é só Deus, cara. Não tem nada perfeito. Perfeito. Só Deus. Não existe. Falando nisso, Queijinho, qual foi a importância da religião, da espiritualidade na sua vida, na condução dos seus negócios? Eu sou católico, né? Eu frequento a igreja, assim, domingo de manhã. Não vou todo domingo, tá? Quando eu acordo de ressaca, às vezes eu não vou. Então eu acabo não indo, mas eu vou na missa das 10 de domingo lá. Assim, isso é importante. Eu gosto, assim, de participar. Não só eu tenho meu irmão que é testemunho de Jeová, sabe? Tenho meu irmão. Eu tenho outros amigos em outras religiões, tá? Que eu procuro ajudar todas, tá? Assim, não frequento as outras, só frequento a católica, tá? Mas assim, entendo que onde tem Deus, Deus está para todos e Ele é um só para todos, tá? E cada um às vezes pensa de uma outra forma, mas nada que interfira na vida, nada que seja errado. E a forma, assim, que nem, por exemplo, de agradecer a Deus que eu uso hoje por tudo que Ele me deu, a minha inteligência, o que Ele proporcionou para mim, minha família, todas as coisas, é em ajudar o próximo, fazer, sabe?
ajudar bastante. E na cidade a gente procura fazer bastante coisa. Tem bastante pessoas que precisam, sabe? Então eu me envolvo em bastante na parte social, tanto em Oriente, Marília, Pompeia, outras cidades, assim, tipo a PAI, que nem, por exemplo, Pompeia, Asilo dos Idosos, Santa Casa de Marília, de Pompeia, e eu procuro ajudar ao máximo. Isso é a forma de agradecer a Deus, porque eu não preciso pedir mais nada. Deus já deu demais para mim, eu só peço saúde, né? Agora, eu tenho que agradecer. E o agradecer a Deus é fazer isso daí. É ajudar o próximo que precisa. É retribuir, né? É retribuir, você tem que fazer. Esse é o agradecimento. Porque não adianta ir lá na missa, eu vou pedir o quê para Deus lá? Só saúde. Para que Ele me dê saúde, paz, né? Para todo mundo que a gente esteja. Mais nada. Você representa, né? Sim, porque sim. É o que Jesus falou, né? A gente tem que estar aqui nesse mundo para ajudar o próximo, né? Sim, sim. Que nem, por exemplo, que eu falo. Até as outras religiões também que me procuram, eu ajudo, colaboro, falo, opa, né? É para criança, tal coisa assim. Ainda em falar que nem, por exemplo, em criança, criança eu faço, né? Eu faço uma festa, faz 27 anos que eu faço festa para as crianças em Oriente, né? Para 1.000 crianças. Nossa. Né? 1.000 crianças. Até foi um negócio assim gozado. O que me marcou? Porque a criança é o seguinte, se você cometer alguma coisa assim, uma criança que ela já entende, 4, 5 anos, que ela já sabe o que está acontecendo, e se você magoar uma criança, de alguma forma, ela não esquece. Ela não esquece. Porque eu lembro que nem, por exemplo, em Oriente lá, teve a eleição. Eu não gosto de política, sabe? Eu não me meto em política, eu não gosto de política. Mas, assim, os prefeitos, os que se passaram lá na cidade, assim, tudo que está até hoje, assim, são todos meus amigos, assim, mas eu só não gosto de me envolver, né, na política. E eu lembro que, na época, teve uma disputa do padre Nivaldo, que ele foi prefeito, com outro candidato lá. E eu não lembro, eu tinha 5 anos, eu sempre adorei bola, jogar futebol. E aí o padre Nivaldo ganhou a eleição. E acho que o meu pai deve ter votado no padre Nivaldo, né? Que era na época do MDB lá. Deve ter votado nele. E o outro que perdeu, eles acho que ficaram bravos e eles compraram bola e boneca e foram entregar na prefeitura. Não sei por quê. Ou eles eram prefeito e perdeu a reeleição, né? Tá. Aí compraram e deram. E eu entrei na fila para pegar uma bola. E nesse tempo, a hora que eu fui pegar a bola, uma das pessoas me tirou pelo braço e falou: seu pai votou em tal fulano e me tirou. Você com 4 anos. E aí não me deu a bola. Né? Ele não me deu a bola. Então aquilo marcou. Aquilo marcou para mim. E eu peguei, eu faço, assim, depois que eu consegui ter as coisas, que eu comecei com a empresa, ganhar um pouco mais, eu comecei a fazer as festas para as crianças. Então, tem a festa que nem, por exemplo, das crianças lá em Oriente, faz 27 anos, né? Que eu compro 1.000 bolas. A bola eu faço questão de ter. Sempre tem a bola. bola. Tem. Porque toda criança quer bola, tanto a menina como o moleque, todas querem bola. Eu compro de vôlei, compro do futebol, porque as meninas pegam de vôlei e assim vai. E outras coisas. Então, eu venho fazendo essa festa. E hoje, que nem, por exemplo, o legal... que as mães que vão com as crianças hoje lá eram as crianças que se iniciaram comigo lá. Interessante. Você me entendeu? E é uma festa bonita. Você vê, a bola é simples, não é uma bola cara, mas é uma bolinha de capotão ali, de couro, legal. E dura até bem, mas as crianças falam, eu quero a bola do queijinho. Aí tem a festa do prefeito, mas o prefeito está a cada 4 anos. O queijinho não, o queijinho está sempre lá. Então as crianças querem a bola do queijinho. Eles fazem questão de ir na festa do queijinho. Todo ano? Todo ano eu faço. Às vezes 2. Às vezes eu faço dia 12 no Natal. Às vezes eu faço 2 festas. Você faz a festa no dia das crianças, então. Eu faço às vezes no dia 12, no dia da criança, dia Nossa Senhora, e faço também no Natal. Às vezes eu faço 2. Ou às vezes eu faço uma só. Depende do jeito que eu tô lá com o trabalho, as coisas assim, tudo, né? Porque precisa de uma equipe para ajudar, né? Mas isso que você faz, eu vou falar para você, não tem preço. Não tem. Porque... Não, você gerar lembrança boa para criança. Você gera lembrança boa. Isso aí é... Você dá um momento de alegria para aquela criança, não tem preço. Né? Sim. Isso aí, e pode ter certeza que é o que Jesus fala, você agradou as crianças, está agradando a eles. Sim. Né? Então, sim. E por isso, com certeza, você tem a sua vida abençoada e recompensada em trabalho, em coisas, sua empresa crescendo. Porque
Todos que eu vejo de sucesso, que tem algo grande, faz essas boas ações, e não para querer se mostrar, nem para querer de nada disso, é com boa intenção. E quanto mais ele dá, mais ele recebe. Sim. Quanto mais ele dá, mais Isso é ele um recebe. fato. Isso é um fato. Então, isso é a vida nossa, né? Quanto mais você dá, mais você vai receber. Isso está na lei de Cristo, né? Então, por isso que tem abençoado nos seus negócios aí. E a gente percebe, por exemplo, eu sou um cara leve, cara tranquilo, não perco noite de sono, não perco nada. Sou bem tranquilo. Vivo em paz. Né? Bem tranquilo. Por isso que eu falo, é muitas orações que vêm pra gente também, né? Também, Isso ajuda gente bastante. pensando Sem dúvida, bem. sem dúvida. Energia boa, Boa, velho. boa, boa. Sem dúvida. Né? Até eu falei assim, tem um amigo meu, DJ, o Francisco, ele falou assim, ele é provedor da Santa Casa. A gente tem colocado assim, tem ajudado bastante a Santa Casa de Marília e precisa. Hoje a Santa Casa de Marília tá, nossa, um lugar muito legal. Você vê o quarto que eu fiz minha cirurgia do rosto que eu quebrei, que era do SUS, porque eu fiz pelo SUS, né? Porque o meu dinheiro era para pagar o médico e o quarto era do SUS. Hoje eu fui ver aquele quarto lá, hoje o quarto do SUS, cara, você vê lá, é televisão, ar-condicionado, né? É o que está acontecendo, a transformação que está tendo. Então, eu vejo que tem, eu acho que foi ano passado que nós fizemos um leilão muito grande para Santa Casa, arrecadou bastante. Às vezes eu falo, Didi, não desanima não, eu te ajudo. Vamos fazer outro. Vamos pegar o pessoal de Marília aqui, a gente encabeça tudo e faz para ajudar, então tem que fazer. Então nós temos que ter. Por exemplo, Pompeia também eu vou lá, eu adoro o Lar dos Idosos também, nossa, os velhinhos lá, a gente ajuda, tem que fazer. Então você tem que estar também participando. é outro ponto muito. O Lar dos Idosos é um lugar que merece atenção, porque ali muito. Das crianças em Oriente também, eu sou provedor lá também, faço parte, né? Nossa, tem 20 crianças, cara. Você vê assim, o pessoal ajuda, participa, então tem bastante pessoas boas, sabe? Aqui nesse mundo que colaboram, que faz. É que são duas fases difíceis na vida, é o começo e o final. É. Se você não ajudar as pessoas no começo e no final, porque no meio todo mundo dá um jeito de se Dá um virar. jeito. Mas quando é criança e quando é idoso, a gente tem que dar uma atenção especial, porque isso faz parte da gente, né? O que é a vida se não o intervalo entre o nascimento e a morte? A vida é tudo aquilo que acontece nesse período, né? E a gente tem que dar força para crescer e dar o amparo até na hora de ir embora. Isso é importante demais. Isso é verdade. E tem mesmo. É. Que às vezes é o momento que mais necessita. Né? Aquele idoso ali sozinho, ninguém vai ver, ninguém vai visita. ver. Uma visita. Uma visita. Uma visita que você faça já Sim, animou o dia dele. anima. Interessante. O Queijinho, nós estamos aí 1h30 quase já, conversando. O esse tempo bate-papo. passou, hein? Passou. É Chega, bom. eu ia falar pouquinho. Ele falou assim, não, vocês vão lá, deixa que eu não vou falar. Eu falei, não. Acabou Mas falando bastante. o que é história boa, história que... Porque essa coisa de levar, a gente quer levar para as pessoas, porque todo mundo, para mostrar você que saiu do zero para uma indústria hoje reconhecida, e uma indústria que gera muito emprego, gera muito valor, Várias famílias. várias famílias ali. Isso é muito bom para quem está vendo, que fala assim, porra, também posso, né? Eu queria que você deixasse assim uma mensagem, falar assim, para aquele cara que quer ser empreendedor, o que ele precisa fazer, na sua visão? Ó, na minha visão, se ele quer ser empreendedor, primeiro, ele tem que procurar fazer aquilo que ele entende, sabe? Ou que, mesmo que ele não entenda, o que ele goste, tá? Porque você tem que fazer aquilo que você gosta, não fazer nada forçado, tá? Eu acho que tem muitos segmentos, mas a pessoa tem que ter vontade, tá? A pessoa tem que ter vontade, tem que se proporcionar um monte de coisa. Você tem que também, como eu posso dizer, você tem que deixar algumas coisas de lado que você faz, tá? Tem que abrir mão de algumas coisas, tá? Para poder você se entregar totalmente para aquilo que você quer, para aquilo que você pensa em fazer e prosperar, e crescer. Eu acho que é isso aí. E vontade. Vontade, acima de tudo. E em cima de tudo. E fé em Deus, tá? Tem que ter muita fé em Deus, tá?
e ter uma mente leve, boa, com bons pensamentos, é isso que você tem que ter. Para que você tenha um sucesso. O mercado está aí para todos, Exato. tá? Então é o que eu penso. Eu acho que assim, a gente tem que ter, igual você fala aí, você tinha muito conhecimento da sua área, que você falou, né? Você conhecia muito. Mas não adianta você só conhecer também e não ter a sabedoria para fazer algo, né? Porque eu costumo falar o seguinte, o conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. E A sabedoria é que esse tomate não pode entrar na salada de fruta. Então você tem o conhecimento, mas tem que ter a sabedoria para A sabedoria. Agora, o conhecimento também, você tem, assim, você às vezes não tem totalmente o conhecimento daquilo que você precisa, mas você vai conseguir, com o tempo, esse conhecimento, tá? Sim. Você vai aprendendo. Sim. Isso você vai aprimorando. Então, eu acredito muito nisso daí. É, Mas porque tem você que ter nunca muita sabe tudo, vontade. né? Tem que ter bastante vontade. E você hoje tem aí a indústria, a pecuária, lá que a sua filha está tomando conta, um confinamento aqui, né, O confinamento é Oriente. em Oriente. Você falou aí faz 2 ou 3, 3 ou 4 giros, né? Giros ano. Mais ou menos 7 mil cabeças Por ano. aí, isso que a gente tá girando. Voltando lá para quando você tinha os seus 4 anos, 5 anos, o que você tinha alguma, quando você era mais jovem, eu não vou falar 4, 5 anos, que a gente ainda não tem muito não pensamento, mas assim, quando você estava na sua juventude, seus 15 anos, 16 anos, quando você entrou no Senai, você imaginava que você ia ter isso algum dia na sua vida? Não, eu não imaginava, não. Até hoje, assim, eu olho para a fábrica e falo, nossa, isso aqui é grande, hein? Olha o que eu fiz. Eu começo a olhar e falo, poxa vida, hein? Quem era aquele menino, onde está aqui, o que ele conseguiu. E a fábrica de móveis e a granja onde eu trabalhava é a fábrica hoje. E a fábrica de móveis onde eu trabalhava está do meu lado ali. É do meu lado. Está parada lá, mas está do meu lado. Aonde eu trabalhei tudo, quer dizer, a fábrica está onde era a granja. E a fábrica de móveis está ao lado também. Quando eu ia imaginar isso aí? Nunca. Nunca ia imaginar isso aí. Onde você catava ovo, Sim, hoje você está ali produzindo. quando eu estou ali produzindo Entendo, as muito, peças ali. Muito legal isso, né? E coisas que nem, por exemplo, que a gente fabrica ali, e hoje se espalha para o mundo inteiro, né? E você fala assim, hoje você tem, que nem eu estava falando da imaginação, seu filho hoje está nos Estados Unidos, Sim. né? Representando lá, você com a ferradura, Zanelate, Zanelate. e no mundo inteiro, então assim... Depois de você vender seu carro e ficar só com 2 bicicletas. Então, e depois eu comprei o Fiat em 153. Fiat. Você vê? Olha, Fiat que é? caiu a Eu já tinha roda. escutado falar do Fiat 149, que era Não, dois 147. defeitos a mais. Não, 140, sim, o 149 mas com dois. Meu dois. 153, o meu tinha muito. Meu tinha muito defeito. Coisa maneira. Mas bom, Não, mas é demais. legal. Essa história de superação, para nós aqui, porque ver, igual você fala assim, minha filha está no agronegócio, meu filho está na indústria. Apesar de que a sua indústria nasceu do agronegócio. Do agronegócio. Pra produzir coisas para o agronegócio. Para o agronegócio. Então, na verdade, os dois estão no agronegócio. Sim, sim. Os dois estão no agro. Porque a sua indústria é indústria, porém, produz para o agro. Sim. Eu queria agradecer demais. Você teve, nós ficamos aí um bom tempo. 1h30. Foi bom, né, Walter? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre acho boa essas conversas, mas antes de mais nada é te dar os parabéns pela sua trajetória, Queijinho, e agradecer você por compartilhar com a gente. Muita gente que está vendo a gente, está ouvindo a gente, vai poder se inspirar e ver que a vida realmente não é fácil para ninguém. Mas quem não entrega os pontos tem condição de chegar lá. E você é um exemplo disso. E nós te agradecemos imensamente por compartilhar com a gente. Muito bom. Não, eu agradeço Obrigado. também, tá? Agradeço pela oportunidade para estar aqui, né? Falando um pouco da minha vida aqui. Pouco não, falei assim, praticamente o que aconteceu, o que está acontecendo, né? E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tá? Por esse momento aqui. Bom Nós que demais. agradecemos. Só para registrar, eu não sei se você vai saber ou não, mas a rede social você tem da empresa, alguma Da coisa? empresa? Ou da ferradura? Você Tem várias. Você fala assim, Pra entrar em contato. Para que a pessoa que assistiu aqui o episódio queira entrar em contato com você de alguma maneira. você pode ser meu e-mail, não? Pode sim. ser e-mail, site, o que você tiver. Pode colocar o meu, que é paulozanelati@gmail.com. Pronto. Panelate com 2T? É 2TI.
É descendente de italiano, né? Italiano. Gostei. Tutti buona gente. Tudo buona gente, né? Tutti Eu buona também isso aí. sou descendente italiano, mas sou São Paulino. Sou São Paulino. Siamo tutti Palmeira. Nem todo italiano é perfeito, né? Temos um defeito, Mas Nem tem todo italiano é site, perfeito. tem rede social, Instagram, essas coisas? Tem. É Zanelati, como é que é? Ué, ele não vai lembrar, Eu mas não vou a lembrar, Amanda tudo tá que ali, eu não depois tenho ela vai muito, escrever depois lá ela passa embaixo, tudo viu? aí. Mano? Você escreve lá Depois passa tudo que é mais Depois vai prático aí. escrever pra Eu você sou lá. muito bom nisso daí, sabe? Ah, bom também. Meu negócio é trabalhar. Meu né? negócio é trabalhar, por isso que eu falo que eu não sei vender. Obrigado, Mas meu legal, Paulo. obrigado, Muito Igor, obrigado. tá? Foi bom demais. Muito bom, muito bom. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.